Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós estamos aqui no quarto país das viagens de Vassoler, depois de termos singrado as belíssimas alamedas e cidades de Portugal, depois de termos passado pela Espanha, depois de termos viajado pela Inglaterra e, especificamente aqui na minha vida, depois de 15 anos, estamos em Paris, a capital da França, essa cidade histórica, cidade formidável, cidade monumento. E as viagens de Vassoler começam em Paris, em frente ao cemitério Père Lachaise, que eu mostro aqui a vocês. Aí vocês vão falar assim: Vassoler, você vai começar a singrar Paris, a mostrar para nós Paris a partir de um cemitério? Pois é, pessoal, como um grande sociólogo francês, Émile Durkheim, certa vez sentenciou, porque nessa vida há que se reconhecer que os vivos são governados pelos mortos. O peso da tradição, o peso das memórias, toda essa dimensão que Paris, com suas muitas camadas históricas, comporta, é o que eu quero mostrar a vocês neste primeiro vídeo, descortinando o passado, personalidades intelectuais e artísticas, personalidades literárias que estão enterradas aqui no cemitério Père Lachaise. E logo logo, entrando aqui no cemitério, eu começarei a falar com vocês a esse respeito. Mas antes, olhem só o que nós temos aqui: uma homenagem aux morts de la Grande Guerre, Paris à ses enfants. Uma homenagem aos mortos da Primeira Guerra Mundial, da qual a França fez parte. E essa homenagem aqui, ela é longeva. Vejam, nós temos ao longo desse muro alto, uns 10 metros de altura, os nomes de todos os soldados oficiais que lutaram na Primeira Guerra Mundial e que tombaram pela França. É importante dizer, e falo isso já tendo morado na Rússia, que os russos, por exemplo, têm muita dor pensando no que, segundo o ponto de vista russo, os franceses fizeram, ou melhor, não fizeram na Segunda Guerra. Os russos consideram que houve uma capitulação da França, a despeito de ter acontecido a resistência francesa, em relação aos nazistas. Para vocês terem uma ideia, gente, os alemães tentaram chegar ao coração de Paris na Primeira Guerra Mundial durante 4 anos e não o fizeram. Quando da eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 5 semanas, o facínora, o sociopata Adolf Hitler estava com suas tropas aqui em Paris. Então eu quero mostrar a vocês, percorram comigo brevemente. Olhem só que lista vertiginosa de nomes, lembrando seus sobrenomes, suas profissões, ao largo aqui dos muros do Père Lachaise. Então, com essa fonte vivaz, olhem só, Paris já se mostrando monumental. Logo no início desse primeiro vídeo, dessa primeira tomada das viagens de Vassoler, nós vamos agora entrar no cemitério Père Lachaise. Que túmulos eu mostrarei a vocês? Quem está enterrado no Père Lachaise, que foi importante para a formação de Vassoler? É o que quero descortinar para vocês agora. E há muitas personalidades, há muitas figuras intelectuais e artísticas enterradas aqui no Père Lachaise. Vocês veem um sol? Gente, o sol de abril aqui em Paris, Paris é uma cidade onde faz muito frio. O sol de abril tem mais luz e menos calor. Até que hoje não está fazendo tanto frio, mas eu estou aqui devidamente guarnecido para não ficar tomando, que eu vou caminhar o dia inteiro para fazer esses vídeos com vocês. E não quero ficar doente aqui, não quero perder o ímpeto da minha voz. Vamos começar a entrar, vamos entrar aqui no Père Lachaise. Olha só, que nós estamos entrando aqui no cemitério Père Lachaise.
Começamos a singrar, vejam, as alamedas, e aqui prestamos os nossos respeitos, as nossas homenagens, a memória de todas as pessoas que estão aqui, que alcançaram alguma notoriedade ou que não o fizeram em vida, mas todas contribuíram, né, para essa dimensão, para essa dinâmica do real. Nós começamos aqui, gente, a singar o Père Lachaise. Existe, você que vier, quando você vier aqui, quando você que está assistindo a esse vídeo vier aqui, logo à entrada do Père Lachaise, há uma carta aqui, uma cartografia das sepulturas, para que as pessoas possam encontrar e prestar as homenagens às pessoas que querem visitar. Então é isso, gente. Com as primeiras tomadas aqui do Père Lachaise, caminhem comigo, vejam só. Não é o primeiro cemitério das viagens de Vassoler, na Inglaterra, né? Onde estivemos, o penúltimo país aqui das viagens de Vassoler, antes de nós chegarmos, aliás, o último país das viagens de Vassoler, antes de nós chegarmos à França. Eu mostrei a vocês algumas lápides coligadas a igrejas, e esse silêncio solene, profundo, visceral, ontológico do cemitério, ele é a antecâmara da filosofia, a antecâmara da literatura. As pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que, infelizmente, meus ancestrais já faleceram, já desencarnaram. Foi com o falecimento dos meus ancestrais que a literatura e a filosofia se me abriram em toda a sua visceralidade, em toda a sua força. Não foram as questões livrescas que me levaram a elas. Foi a própria dimensão da caveira de Hamlet, não como a caveira de Hamlet, mas como a caveira da avó, do pai, da mãe. Viagens de Vassoler, aqui no cemitério Père Lachaise, no coração de Paris. Comecemos a singrar a capital da Revolução Francesa, a capital do Iluminismo. Essa cidade que é o centro nevrálgico mesmo do que historiadores, filósofos, escritores chamam de modernidade. Viagens de Vassoler, Paris, França. Pessoal, com o crocitar dos corvos ao fundo, quá, quá, eu vou mostrando a vocês tomadas vagarosas aqui de dentro do cemitério Père Lachaise. Vocês veem aqui uma bela capela que há no cemitério, e nós nos encaminhamos agora para a sepultura de um autor que muito influenciou a minha formação, o meu imaginário. Eu já vou descortinar para vocês de quem se trata. Suas obras, lidas por mim há quase 20 anos e relidas durante esse período, me ajudaram profundamente a compreender os ímpetos de um jovem escritor, por exemplo, que saía do interior da França e buscava um lugar ao sol entre os escritores, entre os literatos de Paris. Mostrava a dimensão da história do jornalismo, e a história de um jornalismo que primeiramente se preocupava com a dimensão mais profunda do ensaísmo, da apreensão da realidade, informativa, crítica, mas que depois acabou se rendendo, já no início do século XIX, para esse grande escritor, se rendendo à lógica da mercadoria. Eu já vou revelar a vocês de quem se trata, mas antes eu quero continuar a mostrar para vocês aqui nessas alamedas. Vejam que jogo belo de claro escuro. Vocês estão vendo a minha sombra por aqui? Olha que belo jogo de claro escuro. E o cemitério Père Lachaise é tão grande que os veículos vão marchando aqui por entre as alamedas. Tanta agitação em nossas vidas, pessoal. Quando nós olhamos para a cidade como se fôssemos águias, tendo um panorama completo, é a lógica translocada do trabalho, da luta pela sobrevivência, em sociedades
historicamente desiguais, que marca a efusividade das pessoas, é a energia cinética. Aqui, a cinética parece ter ficado gangrenada em uma energia potencial de saudade, porque todo esse burburinho, todo esse frisson se transformou em parada e silêncio. É curioso, ó, eu vou me situando aqui, gente. Trouxe um mapinha aqui, ó. Tirei uma foto ali do começo do cemitério, da carta do cemitério. Eu estou me situando. Eu não posso, só não quero falar para vocês aqui quem nós vamos visitar, mas deixa eu dar uma olhadinha. Pera lá. Justamente onde eu precisava aqui de uma orientação, a placa quebrou. Mas olha só que bonito essa alameda, gente. Achei. Não, estamos corretamente. Aqui, ó. Avenue des Elantes. Olhem só. Vejam aqui, gente. As sepulturas, olhem. Aqui, nessa capela, ó, nós temos uma teia de aranha. Vocês podem ver aqui, ó. Espero que a câmera esteja captando bem a geometria da teia. A porta foi aberta nessa sepultura. Olhem que bonito, que belo interior. Então as pessoas rendem suas homenagens aos entes queridos, vêm visitar, depositam suas flores. Vejam só, olhem só, gente. E toda a efusividade, toda a cinética tresloucada da nossa vida, um dia vem repousar em um local como esse, como o cemitério Père Lachaise. E é por isso que grandes autores como Blaise Pascal, filósofo e matemático francês, o gigantesco Lev Tolstói, russo formidável, sem falar de Fyodor Dostoiévski, esse que é um pai espiritual para mim, procuraram pensar sobre o sentido da vida à luz da morte. Vocês veem? Olhem que bela estátua, que belas estátuas à frente dessa capela. Olhem só essas imagens aqui das pessoas cobrindo o rosto com as mãos, comiseradas, tristonhas. Que imagem bonita, dando a dimensão da dor que nos é constitutiva. Olhem só, um túmulo que é um obelisco aqui. As pessoas tentando prestar homenagem a todos aqueles e aquelas que amaram e que permanecerão em suas memórias. Olhem só. E aqui nós nos aproximamos agora do local onde está enterrado esse autor, cuja sepultura eu quero mostrar a vocês. Vamos ver aqui. Tô vendo aqui, gente, ó, vocês vão percebendo. Pessoal, eu fico sempre muito emocionado ao vir a cemitérios. Um local que, como eu disse a vocês, eu passei a frequentar a partir dos 14 anos, com o falecimento da minha avó, minha amada Dona Nena, Dona Antônia, que Deus a tenha em bom lugar. E nesse momento eu vou sustar brevemente a tomada para me situar diante da sepultura desse autor, a quem eu quero muito homenagear. Primeiro autor aqui, primeiro autor a ser homenageado nesse vídeo das viagens de Vassoler aqui no Père Lachaise, em Paris. E nós já voltamos. Vocês que conhecem a dimensão do falecimento de entes amados e queridos, façam uma oração a essas pessoas que para nós são inesquecíveis. Viagens de Vassoler, saudade em Paris, cemitério Père Lachaise. Pessoal, antes que nós cheguemos à sepultura desse autor tão importante para minha formação, vocês veem o túmulo de Eugène Delacroix,
cujo quadro formidável da liberdade, portando a bandeira da Revolução Francesa, entrou para a história como um dos signos da pintura, como radical intervenção política, como radical expansão do horizonte de expectativas e de esperanças da humanidade. Prestamos nossas homenagens a Eugène Delacroix, que expandiu o imaginário imagético e pictório da humanidade. E depois de termos... Vejam, nós estávamos aqui perto desse obelisco e uma funcionária aqui do Père Lachaise, muito gentil, cujos pais eram portugueses. Eu comecei a falar em francês com ela. Ela falou: olha, você é de onde? Aí eu falei que era brasileira. Ela me disse: olha, se você quiser, pode tentar falar em português comigo. E a gente estabeleceu uma conversa bilíngue, português-francês, muito interessante. E agora, bom, ainda com um suspensezinho, eu quero mostrar a vocês a sepultura, vejam só, de Gérard de Nerval, um romancista francês muito fundamental, ícone do romantismo, das letras francesas. E depois de fazer mais uma tomada, eu levo vocês, agora sim, a esse autor que mudou boa parte das minhas concepções sobre a modernidade, que forjou minhas concepções sobre a modernidade. Eu então, com 21 anos, quando entrei na faculdade de Ciências Sociais, no curso de Ciências Sociais, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Com vocês aqui, Honoré de Balzac, esse autor que compôs As Ilusões Perdidas, que compôs Eugénie Grandet, que compôs Père Goriot. Esse autor cuja obra tinha a dimensão de se intitular La Comédie Humaine, a comédia humana, em contraposição crítica, digamos, à Divina Comédia de Dante Alighieri. Honoré de Balzac era lido com avidez pelo jovem Fyodor Dostoiévski. Honoré de Balzac, em Eugénie Grandet, fez uma reflexão que nunca mais sairia do meu imaginário. Vocês veem o túmulo pequeno, uma cruz cristã e o seu busto, cabelos longevos, olhem só, caindo sobre o pescoço. Esse grande escritor que passava madrugadas debruçado sobre o papel, que revisava cerca de 40 vezes uma página, cuja cafeteira entrou para a história, porque para conseguir permanecer acordado, tomava litros e mais litros do mais saboroso café. Honoré de Balzac, em Eugénie Grandet, vocês veem aqui o túmulo de Balzac no Père Lachaise, especulou de forma escatológica, ou seja, levando as possibilidades históricas às últimas consequências. Disse Balzac, disse o narrador de Balzac em Eugénie Grandet, durante 1800 anos, e Balzac era um escritor do século XIX, o Ocidente, a humanidade, a vertente ocidental do mundo, considerou que a vida não era sustada pela morte, que a morte era uma transição rumo ao eterno e ao infinito. E a vida era consagrada às ações pós-mortem, após a morte. A burguesia, recriando o mundo à sua imagem e semelhança, o mundo hedonista, utilitário e imediato, retirava os valores do ser e os substituía pelos antivalores do ter. E aí o narrador de Balzac se perguntou em Eugénie Grandet: quando esse utilitarismo, esse monetarismo, essa lógica da mercadoria passar da burguesia para o povo, o que será da nação? E é com grandes reflexões como essa que Balzac chega até nós, até nossos dias, para além do século XIX. É assim que nós percebemos como Honoré de Balzac, além de ser um contemporâneo de seus contemporâneos, é um nosso contemporâneo. É um autor que fala conosco. É um autor que tenta decifrar
Na lógica da mercadoria, quando hoje as relações são baseadas no valor de troca, na competitividade, no utilitarismo. Não é à toa que Balzac, mesmo sendo pessoalmente, vejam vocês o busto e o túmulo de Balzac, vejam aqui, La Comédie, aqui vocês podem ver, ó, La Comédie Humaine, como que o volume completo das obras de Balzac com sua pena, vejam que bela homenagem. Não é à toa que, mesmo sendo pessoalmente mais conservador, Balzac atraiu a atenção de Karl Marx e Friedrich Engels, que pensaram em escrever uma crítica sobre a obra de Balzac no sentido de mostrar como, subjetivamente, ele estava enredado a uma tentativa de refreamento dos valores burgueses da modernidade, mas como pôde mergulhar no espírito de sua época e materialmente exprimir o sentido de para onde, ou a falta de sentido de para onde a época se encaminhava. É assim, então, que a primeira homenagem que eu presto aqui, nesse meu canal do YouTube, nas viagens de Vassoler, no cemitério Père Lachaise, é a Honoré de Balzac, cujas ilusões perdidas, cujo Père Goriot, cuja Eugénie Grandet eu li com muito proveito e pude dimensionar, imaginar o jovem Dostoiévski na Academia de Engenharia Militar de São Petersburgo, com pouco mais de 17 anos, debruçado sobre as obras de Balzac e efervescendo sua imaginação, mergulhando seus aspectos na lógica de como o capitalismo forja e deforma a todas e todos nós. Uma homenagem a Honoré de Balzac, cujo busto, cuja cruz cristã e cuja obra completa, como La Comédie Humaine, eu desvelo aqui para vocês nas viagens de Vassoler. Grande Honoré de Balzac. Viagens de Vassoler, uma ode à literatura e ao pensamento. Pessoal, estamos aqui nos costados do crematório, no cemitério de Père Lachaise. Vejam só, essa cúpula aqui, arredondada, a metade da lua, em cima do crematório. E nós continuamos a prestar homenagem a essas personalidades que dedicaram suas vidas a construir um legado de afetos, imaginários, conhecimentos para a humanidade. Aqui está enterrado Marcel Proust, o grande escritor de Em Busca do Tempo Perdido, que expandiu a possibilidade da representação literária com a dinâmica mesma dos afetos, trazendo algo como a gramática, a linguagem indômita, a revolta do inconsciente para a literatura. Aqui está enterrado Auguste Comte, o pai do positivismo, aquele que acreditou que a modernidade estava para colocar a humanidade sobre suas próprias pernas, que o progresso traria a emancipação humana. De certa maneira trouxe com as vacinas, com uma tecnologia para uso pacífico e civil, mas nós sabemos que o avião que me trouxe para Paris também pode ser ao longo da história o avião que bombardeia. Aqui estão enterrados grandes pintores, músicos e as pessoas comuns que silenciosamente vão urdindo a sua vida e enchem de dignidade, tornam repleta de dignidade a construção do cotidiano. Esse é o cemitério Père Lachaise, com um sol generoso, aberto. Vejam só, essa dimensão de uma estátua em que um rapazinho brinca com o seu cão. Olhem que bonita, que bela estátua. Talvez o túmulo. Olhem só, um jovem, ele faleceu com 16 anos, nasceu em 1903 e morreu em 1919. Esse jovem aqui com o seu cão, o que terá acontecido com ele? E todos que passaram por isso, inevitavelmente vão buscar um sentido para uma morte tão precoce. Na verdade, se o acaso e o niilismo estiverem certos,
Não há precocidade na morte. Há pura e simplesmente a morte que não nos conhece, mas nós a conhecemos. E por que a conhecemos? E por que um jovem com seu cão faleceu aos 16 anos? A literatura e a filosofia buscam, averiguam por que isso aconteceu, como isso aconteceu. O que Deus tem a nos dizer sobre isso, o que o sentido pode nos dizer ou não nos dizer a respeito disso. Agora nós nos aproximamos, gente, nesse novo quadrante aqui, nós nos aproximamos da sepultura, depois de pesarosos e pesarosas pensarmos sobre essas questões últimas, questões que, em face das quais algumas tradições dizem que é preciso se comiserar e aceitar o silêncio da impossibilidade de resposta, e outras tradições dizem que é preciso sondar o além-mundo. E aliás, uma personalidade que eu vou visitar, cuja sepultura eu vou visitar aqui e me influencia sobremaneira, disse justamente que é preciso expandir a rede do que nós conhecemos neste mundo e no Odelá, no mundo para além da morte. Vocês já vão saber de quem eu estou falando. Mas agora eu continuo andando aqui pelo Père Lachaise. Vocês veem, olhem só, aí nós temos ali ao fundo a abóboda do crematório, os túmulos. E agora eu vou me aproximando da sepultura de um autor, de um escritor, cuja obra me é simplesmente fundamental. Eu já falei sobre ele aqui nas viagens de Vassoler. E eu já em Oxford, quando estive em Oxford, lhe agradeci muito, porque um de seus ensaios se confunde com as próprias balizas do meu imaginário. Vamos lá, vocês já vão saber de quem se trata. Olhem só que bela sepultura em que uma moça, olhem o que a coroa de flores, uma moça fica sentada, contemplando os céus. Que bela sepultura, que belo túmulo. São verdadeiras obras de arte aqui no cemitério Père Lachaise. Vamos agora em direção à sepultura desse autor. Vamos prestar as mais sinceras homenagens a esse argonauta dos valores, dos afetos, da literatura e do conhecimento, dos motivos das ações humanas. Père Lachaise, Paris, Viagens de Vassoler. Aqui vocês veem agora, recebendo as sombras de uma árvore que projeta aqui o seu tronco como uma sentinela dessa sepultura, encimada por uma esfinge que parece voar. Vocês veem o túmulo do grande, do gigantesco Oscar Wilde. Vejam só, quando eu vim aqui ao cemitério Père Lachaise pela primeira vez, não havia, eu quero mostrar aqui a vocês, essa proteção. As pessoas vêm até o túmulo do Oscar Wilde, rendem homenagens, depositam suas flores. Oscar Wilde passou os últimos anos de sua vida aqui em Paris. E eu quero dizer a vocês que falar de Oscar Wilde, para mim, é falar de seus gigantescos aforismos, é falar de como ele conseguiu decantar uma sabedoria existencial dos motivos das ações humanas nos seus aforismos que abrem o retrato de Dorian Gray, um de seus romances primordiais. Mas na minha formação, Oscar Wilde é sobremaneira, eu mostro aqui a sepultura do autor, Oscar Wilde é sobremaneira importante pelo seu ensaio A Alma do Homem, The Soul of Man and the Socialism, sobre o socialismo. Eu li esse ensaio de Oscar Wilde pela primeira vez em 2003 e desde então venho lendo e relendo. Quando estive em Oxford, e as viagens de Vassoler já foram a Oxford, eu vou mostrar aqui a sepultura de Oscar Wilde por todas as perspectivas. Quando estive em Oxford, falei, Oscar Wilde que estudou em Oxford, vejam só, olhem a imagem aqui do costado da sepultura de Oscar Wilde. Vocês têm algumas inscrições aqui, ó, vejam só. Colocando um trecho aqui de suas obras, ou falando um pouco de sua vida, vejam só. Quando eu estive
em Oxford, em cuja universidade Oscar Wilde estudou, eu falei sobre a importância de a alma do homem sobre o socialismo em minha formação. Então, se você quiser assistir a essa discussão, vá até o vídeo de Oxford, nas viagens de Vassoler. Mas aqui, eu quero dizer que Oscar Wilde expandiu a cartografia do meu imaginário e da humanidade ao imaginar que o socialismo não seria um fim em si mesmo, não seria, digamos, a retenção do poder pelo Estado, experiências de monopartidarismo, de ódio ao trabalho, mas sim a superação da condição de sobrevivência para a humanidade, da humanidade para a humanidade, para que os homens e mulheres pudessem se dedicar à construção plural, múltipla de sua subjetividade, como ele, Oscar Wilde, pôde fazer, sendo o grande autor que era. Para Oscar Wilde, cujo túmulo eu mostro a vocês aqui agora nas viagens de Vassoler, a importância do socialismo era liberar o belo, aquilo que os gregos quiseram fazer e não puderam, porque lançavam mão da odiosa instituição da escravidão. Aquilo que os renascentistas quiseram fazer e não puderam, porque também lançavam mão da odiosa instituição da escravidão. Mas que a modernidade, iluminada, esclarecida, retirando o fardo do trabalho de sobre o dorso vergado de homens e mulheres, poderia nos liberar para ouvir os pássaros, fazer odes ao amor, escrever romances, compor músicas, ouvir mais uma vez o chilreio dos pássaros, liberar o humano para suas melhores capacidades. Essa dimensão utópica não se realizou, e o século XX, que gestou as maiores esperanças humanas, terminou crepuscularmente com o colapso do socialismo real, revertido em distopia autoritária em boa medida, coisa sobre a qual Oscar Wilde também falava e também admoestava no seu ensaio A Alma do Homem sob o Socialismo. Então, acompanhando essa esfinge voadora, alada como sonhos mais esperançosos da humanidade, é assim que eu me aproximo aqui do túmulo de Oscar Wilde em Paris. Vocês veem aqui e presto as homenagens a esse grande autor que, com seus ensaios, com seus aforismos, é mais fácil para um ser humano, é mais difícil para um ser humano abrir mão de seu sonho do que o realizar. Vejam, numa sentença aparentemente simples, a dimensão de que a vivência do sonho, quem dorme com o sonho, faz amor com o sonho, mais do que o realizar propriamente, para passar esse luto quando um sonho efetivamente não pode vir à tona, é como que se despir da própria vida, como se fosse possível se despir da própria vida, como se fosse possível tirar simplesmente uma roupa e não o é. O luto profundo da tentativa de realização de um sonho. Esse é Oscar Wilde. Esse é o autor de A Alma do Homem sob o Socialismo, e é a Wilde que prestamos as mais sinceras homenagens nas viagens de Vassoler. Já falamos sobre Honoré de Balzac, cuja obra me foi muito importante. Já falamos sobre Oscar Wilde. E agora eu visitarei ainda um túmulo no cemitério Père Lachaise, aqui em Paris. Aguardem, na próxima tomada nós estaremos diante de um dos autores mais importantes para a minha formação. Um espiritualista, um autor que os materialistas diriam, um autor da metafísica. E, a meu ver, um materialista radical, porque expandindo a dimensão do cosmos, do infinito, para a matéria etérea, para o espírito. De quem será que estou falando e que outra sepultura visitarei nas viagens de Vassoler pelo cemitério Père Lachaise? Vamos lá, caminhem comigo e nós chegaremos, depois de visitarmos Oscar Wilde, a mais esse túmulo. Viagens de Vassoler, Père Lachaise, o cemitério em Paris. Está em reforma, pessoal, mas vocês veem
sob esse exoesqueleto, a capela, uma igreja, formando o crematório do cemitério Père Lachaise aqui em Paris. Vejam aqui o caminho de flores que leva a essa igreja, ao fundo da qual, ou sob a qual, se realizam as cerimônias de cremação. E caminhemos agora, após esse belo vislumbre aqui no Père Lachaise, com suas flores primaveris. Olhem só, esse cemitério é toda uma obra de arte, gente. É uma ode à lembrança da vida, é uma ode à saudade, é a materialização mesma da saudade. E agora nós nos aproximamos cada vez mais. Eu estou aqui emocionado até por nos aproximarmos de uma sepultura que marca justamente a dimensão de que a vida não termina. Um autor que trouxe a muitas pessoas, entre as quais este leitor, a dimensão de que é possível compreender o além-mundo, de que é possível começar a entender o que acontece conosco depois da morte. Ele que, além de acreditar em Deus, procurou entender um pouco, começar a entender, expandir um pouco a compreensão sobre a vida após a morte, sobre as vidas antes e depois de mais uma morte e de mais uma vida. Esse autor, de cuja sepultura nos aproximamos, vocês vão vendo aqui, olhem só, esse túmulo recoberto aqui pelo abraço da relva. Esse autor trouxe muito alento a tantas pessoas que sentem saudade dos entes queridos. Nós estamos próximos e próximas agora da sepultura, vejam só, repleta de flores, ornada com arco-íris da gratidão. Nós estamos perto da sepultura de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que no Brasil e no mundo, a partir da França, ficou conhecido como Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fondateur de la philosophie spirite, fundador da filosofia espírita. Tout effet a une cause. Todo efeito tem uma causa. Tout effet intelligent a une cause. Todo efeito inteligente tem uma causa. Intelligent, inteligente. La puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. A potência da causa tem razão, está na razão da grandeza de seu efeito. Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e morreu no dia 31 de março de 1869. Aqui vocês veem, visitado por muitos brasileiros e brasileiras, o túmulo de Allan Kardec, repleto de flores. Um túmulo com o busto de Allan Kardec, que na verdade é mais uma estátua do que um túmulo, porque para Allan Kardec, como para as pessoas que têm uma aproximação, uma simpatia, uma aproximação e uma simpatia pela dimensão espírita, pela filosofia espírita, não há o término propriamente da vida. A leitura de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, um livro de perguntas formuladas por Kardec e enviadas para os espíritos dos mais diversos locais do mundo, com convergências de respostas nos mais diversos países, recomendada pelo meu querido primo Daniel Moretti, pelo meu tio Ricardo Moretti, pai do Daniel. Daniel hoje mora, já há muitos anos, mora em Fort Lauderdale, na Flórida. E o meu tio Ricardo, que está em Santo André, eles que me falaram primeiramente de Allan Kardec,
e trouxeram as dimensões de que essa vida talvez justamente não acabe com a morte. Mesmo que o crocitar dos corvos que vocês ouvem aí ao fundo seja agourento e duro. Allan Kardec, cujo busto eu mostro a vocês, eu vou contornando aqui a sepultura no Père Lachaise de Allan Kardec. Allan Kardec dedicou a sua vida, pedagogo que era, a compreender o fenômeno da espiritualidade, o fenômeno da mediunidade, o fenômeno da vida após a morte. No Brasil, um grande e conhecidíssimo discípulo de Allan Kardec é o médium Francisco Xavier, o Chico Xavier, sem deixarmos de mencionar o professor de filosofia Herculano Pires. Segundo Chico Xavier, a melhor régua que mediu Kardec, porque trouxe a dimensão de solidariedade, de justiça social. Allan Kardec trouxe uma dimensão de que a evolução moral, não o moralismo, mas a bondade, o altruísmo, a tentativa de ajudar o próximo e justamente a reforma social, precedida pela reforma dos corações dos homens e mulheres, que essa dimensão que torna conhecida a justiça divina, a justiça da inteligência divina, a dimensão de que Deus traz um propósito para as nossas vidas, de que nossas vidas não são caóticas, de que nossos pais, nossos irmãos, não nasceram gratuitamente nos laços coligados da família. Nossos relacionamentos, o casamento, a profissão, se coligam, se imbricam ao que já vivemos e que a nossa vinda para cá ainda uma vez, e a terra, a casa de meu pai tem muitas moradas, a terra é uma das moradas do pai, da inteligência cósmica, que a nossa vinda para cá tem o sentido de tentar cicatrizar aspectos da nossa trajetória multivivencial, de múltiplas existências, de múltiplas vidas. Allan Kardec traz uma filosofia que consegue consolar muito aqueles e aquelas que, por força da desencarnação, se distanciaram de seus pais, ancestrais, filhos. Lembrem-se de que há pouco, aqui nas viagens de Vassoler, pelo Père Lachaise em Paris, nesse primeiro vídeo das viagens de Vassoler em Paris, eu lhes mostrei o túmulo de um jovem de 16 anos. Por que uma pessoa tão jovem se foi? Qual o sentido de vir, como que numa passagem rápida, como que num singrando com uma jangada, uma breve lagoa da vida e voltar? O Livro dos Espíritos de Kardec ilumina vários aspectos. É o começo de uma boa nova, dentre as várias boas novas que foram aspergidas como pólen da sabedoria pela história humana. Então, com muita satisfação e alegria, é que eu mostro a vocês o busto de Kardec, não em seu túmulo, mas em sua morada provisória, ou a morada provisória da sua matéria, ou a matéria tangível, tal como nós a conhecemos. E lhe agradeço também muito, agradeço a Allan Kardec os ensinamentos. Não sou espírita, tenho muita simpatia pela filosofia espírita, tenho simpatia pelas tradições reencarnacionistas, que dentre as tradições espirituais com que eu pude manter contato nesses 40 anos, me parece aquela que traz mais iluminações, respostas, mais coerência. Espero que Kardec tenha aberto portas de uma pluralidade de verdades e que nós, no decorrer dos séculos, possamos conhecer ainda mais sobre a natureza de Deus e da eternidade. Na minha tese de doutorado, Dostoiévski e a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo, dialoguei com Allan Kardec e o coloquei justamente em diálogo com Fyodor Dostoiévski e o filósofo alemão Georg Hegel. Muito obrigado, Allan Kardec. Descanse em paz e com certeza o seu espírito continuará sendo uma tocha
a iluminar aspectos de penumbra da humanidade. Grande voz do iluminismo, grande voz da modernidade, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, autor de 5 livros fundamentais sobre o Espiritismo, mas autor fundamentalmente do Livro dos Espíritos, Viagens de Vassoler, uma ode, um agradecimento a Allan Kardec. Pessoal, nós saímos do cemitério Père Lachaise, no coração de Paris, e eu estou a caminho da Place des Vosges, para mostrar a vocês a casa do grande escritor francês Victor Hugo, que também foi muito importante para a minha formação. Mas aí, caminhando ali da estação do metrô République até a Place des Vosges, que está aqui pertinho, olha com o que eu deparei. Eu pedi aqui para a simpática funcionária me deixar filmar um pouquinho dessa lógica de artigos russos. Olhem as matriústicas aqui, gente, enormes! Essas bonecas russas, de cujos ventres saem mais bonequinhas. Ó, eu vou mostrando a vocês aqui vários artigos da Rússia. Nesse momento, né, não é possível ir à Rússia por causa do conflito na Ucrânia, a partir aqui do Ocidente. Quer dizer, até é possível, mas as passagens estão com valores exorbitantes. É preciso ir primeiro para a Turquia, para depois a pessoa tomar um avião para Moscou, e os preços estão completamente proibitivos. Para vocês terem uma ideia, uma passagem de avião do Porto, né, cidade perto de onde eu moro, eu estou morando em Braga, em Portugal, uma passagem de avião do Porto para Moscou, passando pela Turquia, está saindo por mais de 2.000 euros. Minha Nossa Senhora, né, gente? Então, vejam aqui, olhem só, essa sucessão vertiginosa de matriúscas. Nós estamos no coração da Rússia, aqui em Paris. Eu vou mostrando a vocês, ó, os vários tipos de matriúsca, a mãe Rússia. Essa relação de uma mãe, que na época do czarismo era ao mesmo tempo mãe, digamos, mas também abrigava, se protegia uma série de povos no seu bojo, também os subordinava. Então a maternidade ambígua, aquela da mãe Rússia. Vocês veem aqui, ó, os mais variados tipos de matriushki. Aí eu já estou usando o plural russo. Essa aqui é muito tradicional, ó, essa boneca aqui é muito encontrada, a mais tradicional ali na Praça Vermelha. E eu quero mostrar a vocês também, quando nós formos à Rússia, não sabemos quando poderemos ir à Rússia nas viagens de Vassoler, mas eu quero mostrar a vocês as figuras dos santos ortodoxos. Aqui vocês veem Maria e o menino Jesus, e olhem essa figura do Cristo ortodoxo, com o seu nariz aquilino. Se vocês repararem ali nas suas mãos, né, vocês têm a figura da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Jesus Cristo, essas figuras, gente, que nas igrejas ortodoxas ilustram as paredes. Eu sempre fico maravilhado com a figura do Cristo russo. Ó, vocês me veem aqui filmando e eu estou mostrando para vocês esse Cristo russo. Vejam só, os ovos de Fabergé aqui, e uma série de artigos russófilos aqui no coração de Paris. Vejam só, louça, um porcelanato russo. Gente. E aqui um formidável samovar. Olhem só, quando nós formos a Moscou, a São Petersburgo, esperamos que não demore tanto, que esse conflito possa passar, eu vou mostrar a vocês um samovar ali da Rússia, que quem já leu Dostoiévski, Tolstói, sabe ali que os russos preparam o chá com samovares, e o açúcar não é em pó, mas sim em cubinhos. Olhem que maravilha esse samovar, bonito, colorido, né? É aqui que se processa esse chá que os russos tomam praticamente de forma diária. Ó. Vocês têm aqui, ó, uma réplica da Catedral de São Basílio, ali no coração de Moscou. E eu mostro aqui para vocês, nesse momento, esse enclave da Rússia, ó, mais um samovar aqui. Olhem que bonito, isso aqui bem grande, hein? E tradicional, olhem só. O líquido é esquentado ali no recipiente, ó, que é o local para o fogareiro, e o chá vai sendo decantado por aqui. É assim que eu mostro a vocês, então, esse enclave russo no coração de Paris. E agora, depois de termos saído do cemitério Père Lachaise, nós nos dirigiremos à Place des Vosges para encontrarmos Victor Hugo.
Viagens de Vassoler, Paris, mas com saudade da Rússia. Pessoal, estamos aqui na Place des Vosges, muito próximos de onde morou Victor Hugo. E antes que eu lhes mostre a casa desse grande escritor francês, vamos observar aqui as paisagens, o panorama que Victor Hugo contemplava da janela de sua casa, que está atrás dessas árvores generosas, enquanto escrevia, quando estava na França. Vejam vocês o chafariz aqui. Olha, vocês das Viagens de Vassoler estão acostumadas e acostumados a ver ruas confluírem em belíssimas praças em Portugal, na Espanha. Passamos também pela Inglaterra. Vejam aqui essa arquitetura que não chega a ser policromática como Portugal e Espanha, mas que desponta em Paris com suntuosidade, com grande eloquência. Os palácios, vejam as pessoas confluindo para as praças, passando os dias, as pessoas tomando um sol, o sol que começa a despontar nessa primavera europeia, e dizendo sempre que aqui em Paris o sol não é primavera, tem mais luz do que calor. Nós temos uma estátua equestre aqui no centro da Place des Vosges. Vejam que belo logradouro. Muito bonito, as crianças brincando de bola, jogando. Olhem as árvores, que tomada, gente, do claro escuro aqui. Vejam as sombras, como que o espírito das árvores. Vejam só, esse cavaleiro aqui, ó, uma estátua equestre no centro da Place des Vosges. E eu vou mostrando a vocês as imediações da casa de Victor Hugo. Agora, faço questão de caminhar ao largo desse chafariz, confluamos para o centro aqui da Place des Vosges, e vocês percebem o seguinte, ó, nós vamos em direção àquela esquina, porque é lá que fica a casa de Victor Hugo. Essa casa hoje é um museu. Hoje é dia 4 de abril de 2022, quando eu estou fazendo esse vídeo. Olhem que belo chafariz, que frescor aqui, olhem só. E esse ruído curativo das águas. Por vezes eu abro, né, umas lives aleatórias no meu Instagram e faço umas meditações. E eu quero mostrar a vocês, ó, além daqui, olhem que bela praça, gente, a Place des Vosges aqui em Paris. Eu quero mostrar a vocês a partir de agora a casa do Victor Hugo. Como eu estava dizendo, hoje é dia 4 de abril. Esse vídeo vai ao ar a posteriori. Vocês vão ver esse vídeo daqui a algumas semanas. Mas hoje, segunda-feira, o museu está fechado. De qualquer maneira, eu quero conversar com vocês, falando um pouco sobre Victor Hugo, fazendo tomadas ali da frente de sua casa. Por quê? Porque Victor Hugo foi muito importante para a minha formação. Seja com o romance Os Miseráveis, e agora eu vou mostrando aqui, vocês veem a bandeira da França ali hasteada, e a gente já tem a dimensão de onde ele morava. Seja com o livro O Último Dia de um Condenado à Morte, que para Dostoiévski era a obra-prima de Victor Hugo, ou então com as experiências, com as experiências espíritas de Victor Hugo, que tinha mediunidade e abraçou o espiritismo. Nós já mostramos o túmulo de Allan Kardec. Vejam aqui, gente, aqui está a casa de Victor Hugo. Vocês veem aqui a bandeira francesa hasteada. E eu quero dizer a vocês, com grande homenagem a esse mestre das letras francesas, do romantismo, um escritor cristão que tentou abraçar as causas da república, da igualdade social, de um socialismo que tinha matiz e matriz cristã, de conjugação com os princípios de fraternidade do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. E quero dizer a vocês, mostrando aqui o apartamento de Victor Hugo, onde ele morou, Place des Vosges 6, né? Que eu li Os Miseráveis, do Victor Hugo, a história de Jean Valjean, em julho de 2003, ao fim do primeiro semestre da faculdade. Eu estava fazendo então o curso de Ciências Sociais e fui profundamente tocado pelas tensões existenciais e morais de um Jean Valjean, que havia escapado dos trabalhos forçados ali em meados do século XIX, na ficção de Victor Hugo, e se transformou num benemérito da cidade onde foi morar, num empreendedor, num empresário,
mas não sem antes, de acordo com o romance Os Miseráveis de Victor Hugo, cometer como que um pecado original, roubar os candelabros de ouro de uma igreja como capital inicial. E no determinado momento do romance, Jean Valjean precisa decidir se vai se entregar a um tribunal. Por quê? Alguém que não ele estava sendo acusado do crime que ele próprio cometera. E a pena maestra de Victor Hugo se move com profundidade existencial para sondar essa alma. Isso sem falar, e aqui eu vou contornando além da casa, eu quero mostrar aqui a entrada do Museu Victor Hugo, para mostrar a vocês aqui. O Último Dia de um Condenado à Morte é um livro de Victor Hugo que Dostoiévski considerava o mais importante da obra do Victor Hugo. Olhem só, aqui está o portal da casa dele. Aqui, ó, Ville de Paris, Maison de Victor Hugo. Por quê? Porque Victor Hugo, ao relatar até o último momento os últimos dias de um condenado à morte, mostra para nós o sentido da vida em face da morte, ou em face da suspensão radical da vida por uma pena capital. E isso que é inverossímil do ponto de vista de um realismo embotado e paulatino, ou seja, um realismo que se preocupa com os marcos pragmáticos de representação, para o Dostoiévski constituía a essência mesma da realidade. Olhem aqui, ó, a figura do Victor Hugo, reflexiva, sob sua barba. E por quê? Porque essa escatologia do Victor Hugo em os últimos dias de um condenado à morte, para Dostoiévski, representava esses últimos momentos da vida que pensa sobre si em face da morte. E isso é importante. As crianças saíram aqui agora da escola. E por que isso é importante? Porque Dostoiévski passou pela experiência de quase ter sido morto por uma sentença capital. Ele que fora condenado como membro do círculo de Petrashevski, revolucionário de Petrashevski, pelo Tsar. E é nesse preciso sentido que ele encontra as ressonâncias mais profundas na obra de Victor Hugo. Olhem lá, gente. Olha lá. Os escolares aqui, a criançada saindo aqui da escola, perto da Praça de Vosges, perto da casa de Victor Hugo. Então, em homenagem a esse gigantesco escritor francês, Victor Hugo, fundamental para a minha formação, e escritor que teve contato com o espiritismo, escritor que escreveu um livro sobre experiências mediúnicas, foi publicado no Brasil, salvo engano, pela editora 3 Estrelas. É nesse sentido que Victor Hugo, com sua missão literária, ética e estética, é nesse sentido que nós prestamos as mais sinceras e profundas homenagens às letras francesas e ao escritor Victor Hugo, que influenciou sobremaneira a obra de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. E agora, vamos para onde? Depois de visitarmos a casa de Victor Hugo, nessa belíssima Place des Vosges, vocês veem aqui esse prédio maravilhoso, a visão de Victor Hugo. Nós vamos em direção à casa de Honoré de Balzac. Balzac, que morava no banlieue, aqui na periferia de Paris, com sua casa peculiar e sua vida peculiar, sobre a qual falaremos. Balzac, cujo túmulo já visitamos no cemitério Père Lachaise. Então, com a visão, ainda uma vez, da casa de Victor Hugo, viagens de Vassoler, singrando o coração literário de Paris, capital da França. Pessoal, saímos da casa de Victor Hugo e deparamos com essas colunatas, essas sentinelas da Place des Vosges, que está aqui ao nosso lado. Vejam aqui, a Place des Vosges, a gente vai passando, vejam só. Ao largo da Place des Vosges, o sol se abre para nós com muita luminosidade. E aqui as colunatas formidáveis que nos levarão à casa de Victor Hugo. Na verdade, saímos dela agora. A casa de Victor Hugo fica naquela direção. E eu vou caminhando aqui com vocês para que nós tenhamos a dimensão dessas colunatas. Vejam suas abóbodas. Olhem só que experiência, gente. Como a gente vai caminhando por aqui. São as passagens de que falou
o poeta Charles Baudelaire. Essas passagens intersticiais que comportavam as lojas, que comportavam as pessoas em ciranda com seus projetos muitas vezes inequivocamente sustados pela paralisia do túmulo. Por exemplo, de um Père Lachaise. Aqui vocês têm, olhem só, uma loja com essas personagens parcialmente representadas. Olhem só, uma galeria, uma loja. Vamos caminhando aqui ao largo da Place des Vosges, que vocês veem banhada pelo sol. Olhem só, que bela conformação da vitrine aqui, com pessoas que esperam nas escadas. Em que pensa essa figura parecida, sob a boina, parecida com o poeta Vladimir Mayakovsky? Vocês têm aqui a Place des Vosges e essas arcadas, e agora nos dirigiremos à casa de Honoré de Balzac, depois de termos visitado o seu túmulo, para que eu lhes conte mais peculiaridades desse grande mestre francês. Viagens de Vassoler, uma ode à literatura. Pessoal, nós estamos aqui a caminho do Museu Casa de Honoré de Balzac, aí no banlieue de Paris, mais nos bairros à margem do centro da cidade. Eu mostro aqui a vocês agora um pouco das edificações de Paris. Vocês terão a oportunidade nos próximos vídeos das viagens de Vassoler de ver no centro da cidade de Paris aqui os edifícios monumentais, a sua cor via de regra pastel, edifícios 1, 2, 3 andares portentosos. Vejam agora, mostrar aqui a vocês um pouco dessas edificações parisienses, as lojas se esgueirando por entre o belo tradicional, edifícios com uma altura regulada pela municipalidade, não se tornando arranha-céus, muitos prédios confluindo com o rosto aberto para esquinas. Vocês veem aqui, ó, vejam só, olha o que eu vou mostrando a vocês aqui, nessa Paris, a caminho da casa de Honoré de Balzac. Eu tô aqui usando o GPS, gente, e nós estamos quase chegando à casa desse mestre das ilusões perdidas, de Eugène Grandet, do pai Goriot. Essas 3 obras, as obras do Balzac que mais me marcaram da comédia humana. Então tá aqui, gente, eu vou caminhando aqui com vocês, vou mostrando, vou desvelando para vocês os edifícios. Olhem só, nesse logradouro aqui de Paris. E vocês vão... o interessante das viagens de Vassoler é que nós tentemos aprender a aura das cidades, das ruas, como as pessoas caminham, se estão ensimesmadas, se olham a esmo. Vejam só, um edifício aqui mais tradicional, ladeado por um moderno, certamente. A imagem da Tour Eiffel, a Torre Eiffel, a qual iremos ainda aqui nas viagens de Vassoler. Não sei se subiremos, mas certamente estaremos aí ao largo da torre. Primeira e última vez que eu estive em Paris, há 15 anos, cheguei à torre e deparei ali com uma família de Goiás, de Goiânia, capital do estado de Goiás. Será que encontrarei brasileiros e brasileiras ali ao largo da torre? Aí vocês veem mais uma vez. Vamos só. Olha aí, gente. Estamos chegando à casa de Honoré de Balzac. Ó, eu até passei um pouquinho depois de ter mostrado a vocês. Então agora eu vou me relocalizar aqui nas viagens de Vassoler, mas fiquem ainda uma vez com a percepção de Paris até que nós cheguemos à casa de Honoré de Balzac. A caminho, pessoal. Viagens de Vassoler, Paris, França. Pessoal, ainda estamos a caminho da casa de Honoré de Balzac, do Museu Casa de Balzac. E eu deparo aqui com um largo muito bonito. Ele desemboca nessa pracinha, vejam só. Eu quero mostrar a vocês esses edifícios que vão circundando a pracinha, olha. A Place Claude
Guasga, que é um ministro e um deputado aí da segunda metade do século XX, chegando até, ó, faleceu recentemente em 2020. Esperamos que não tenha sido por causa da tragédia do coronavírus. E olhem que bonita, essa praça desemboca numa pequena igreja muito bonita, antiquíssima, nós podemos deduzir. Aqui é caminho da casa do Balzac. Deixa eu mostrar a vocês, ó, a fachada dos prédios, essa árvore sentinela que como que se esgueira querendo beijar a varanda desse prédio. Vejam só. E aqui nós temos, ó, uma pracinha, as pessoas, vejam, as pessoas aqui sentadas, o currupio das pombas, olhem só. E ainda uma vez, essa igreja pequenina. Nós teremos oportunidade no vídeo da Paris histórica que eu farei de mostrar a Catedral de Notre-Dame, a Catedral de Sacré-Cœur, do Sagrado Coração e de Nossa Senhora, dois dos marcos do coração religioso de Paris. E aqui, antes de continuarmos rumo à casa de Honoré de Balzac, quero mostrar a vocês esse afago primaveril das nossas amigas flores nas viagens de Vassoler. Pessoal, um local literariamente histórico e historicamente literário. Nós estamos aqui na rua Renoir, perto da estação de metrô La Muette, nas cercanias do centro parisiense, mais à margem, onde viveu, nesta casa, ao rés do jardim, o escritor francês Honoré de Balzac. E vocês estão vendo, ó, que a casa tem uma entrada. Nós vamos ver se o museu de Honoré de Balzac está aberto hoje para visitação. De qualquer maneira, eu quero contar umas histórias pitorescas para vocês. A casa, vocês veem aqui, ó, ela está com entrada por essa rua e nós temos acesso, olhem só, que belo jardim aqui, ao largo da casa do Balzac. E ele trabalhava incansavelmente em suas criações na comédia humana. Trabalhava, acordava meia-noite, trabalhava até 8 horas da manhã, tomava um café da manhã, continuava a trabalhar extensamente até 5 horas da tarde, dormia muito pouco, sempre acompanhado pelos cafés, pela sua cafeteira inseparável, e trocava cartas com sua namorada, Madame Hanska, em que contava para ela sua rotina incansável de escritor, tentando captar as várias nuances da condição humana. Esse é o Honoré de Balzac, vocês veem aqui sua casa, e tem um aspecto pitoresco. A casa tem outras saídas voltadas para o outro lado da rua, e Balzac, sob o pseudônimo Brignolle, Monsieur Brignolle, veio morar aqui num bairro mais distante em relação ao centro de Paris, fugindo dos seus muitos credores. Uma história que seria revivenciada por Dostoiévski, fazendo inclusive com que Dostoiévski saísse da Rússia e morasse um tempo no exterior, onde inclusive Dostoiévski chegou a escrever o romance O Idiota. Quando formos a Florença, essa belíssima cidade italiana, eu mostrarei a vocês o apartamento onde Dostoiévski viveu e onde escreveu o romance O Idiota. Então aqui vocês veem, ó, tô mostrando a vocês agora, ó, e agora coloco a câmera por entre o gradil, a casa de Honoré de Balzac. Vamos tentar ver se é possível ir ao museu. De qualquer maneira, já fica registrado a minha gratidão, a minha homenagem a Honoré de Balzac. Nós já visitamos seu túmulo no cemitério Père Lachaise e agora temos o vislumbre desse museu Casa de Honoré de Balzac. Aqui nas viagens de Vassoler, nós já fomos ao Café Martinho da Arcada, em Lisboa, e lemos, sentados à mesa de Fernando Pessoa, o poema Tabacaria. Agora estamos perto aqui de Honoré de Balzac, de sua casa em Paris, casa em que o escritor morou em meados do século XIX. Quando iremos a Moscou, cidade natal de Dostoiévski,
e a São Petersburgo, cidade onde Dostoiévski foi consagrado e onde está enterrado, para fazermos uma ode a esse grande mestre russo. Quando iremos a Tula, cidade a 2 horas de Moscou, para visitarmos Yasnaya Poliana, a propriedade de Lev Tolstói. Esperemos que esse conflito na Ucrânia termine o quanto antes, para que as relações entre Rússia e o Ocidente se normalizem e que nós possamos, junto com a felicidade dos ucranianos e ucranianas que poderão retornar às suas casas, visitar a Ucrânia, visitar a Rossiyskaya Federacja, a Federação Russa. Casa de Honoré de Balzac. Continuemos viagens de Vassoler. E olha o que vocês veem ali atrás. Olhem a torre famosíssima de Paris, a Torre Eiffel. Aqui a Paris histórica. Balzac entrevendo essa torre histórica. Paris, viagens de Vassoler. Pessoal, eu passo aqui em revista ainda uma vez a propriedade do Museu Casa de Honoré de Balzac aqui em Paris, com a Torre Eiffel ao fundo, para dizer a vocês que, olha, falando aqui da grade, infelizmente nessa segunda-feira o Museu Casa está fechado aos visitantes, mas com a bandeira turca. Será a embaixada da Turquia ali atrás? Olhem só. E com a Torre Eiffel como que guarnecendo a Casa de Honoré de Balzac. Eu gostaria de dizer a vocês que aí no Museu Casa de Honoré de Balzac está exposta a cafeteira famosa do escritor. Está exposta também uma página, um manuscrito que o Balzac corrigia 40, 50 vezes antes de chegar à versão final para a publicação de La Comédie Humaine. Honoré de Balzac, muito obrigado por descortinar a essência da modernidade, seus jogos de poder, a luta de classes, o hedonismo, o utilitarismo que depois municiariam Fyodor Dostoiévski. Rastignac, o anti-herói balzaquiano, é um precursor de Rodion Romanovich Raskolnikov, de Crime e Castigo. Personagens para as quais tudo é permitido. Com a Torre Eiffel e com o Museu de Balzac às nossas costas, as viagens de Vassoler vão se aproximando nesse primeiro vídeo de seu término, mas nós ainda iremos a uma livraria icônica de Paris, a Shakespeare & Company, porque há 100 anos era publicada com o patrocínio da Shakespeare & Company uma das obras mais revolucionárias da literatura, Ulisses, de James Joyce. E essa história eu quero contar a vocês depois que eu almoçar. E vocês me acompanharão até a Shakespeare & Company, mas depois que eu almoçar eu vou contar a vocês um pouco sobre James Joyce e seu Ulisses de há um século. Tchau, Honoré de Balzac. Até breve, Torre Eiffel. Estaremos aí ao largo de seu sopé nas viagens de Vassoler. E também a bandeira turca nos prenuncia a ida à belíssima cidade de Istambul. Viagens de Vassoler em Paris, França. Honoré de Balzac e sua casa, com estratégicas saídas em relação aos muitos credores. Pessoal, saímos há pouco da casa, do Museu Casa de Honoré de Balzac, aqui na Rue Renoir, à margem do centro de Paris. E eu levo vocês agora ao bistrô à La Fontaine, em homenagem ao grande fabulista francês, o La Fontaine, o autor de formidáveis fábulas, entre as quais, e uma das mais famosas, a fábula da cigarra e da formiga. A cigarra, boêmia, que curtia a vida e se viu desguarnecida no inverno. E a formiga, laboriosa, que sobreviveu ao inferno, e aí até com o trocadilho do inferno, mas que tinha uma vida maçante, sobrecarregada, sem a possibilidade do sorriso. Agora, no bistrô à La Fontaine, eu mostro a vocês o meu almoço de hoje nas viagens de Vassoler. Olha aqui, estilizado, guardanapo à La Fontaine. Vocês veem uma cerveja tipicamente francesa, 1664, uma cerveja do século XVII aqui. E
essa carne de porco guarnecida por um molho aqui tártaro especial, batatas pomme de terre sauté, vocês podem ver, batatas saltadas, muito bonito o prato, uma carne de porco. Devo dizer a vocês que minha mãe e minha avó, que eram no interior de São Paulo, ou da roça, como elas diziam, tinham um receio em relação à carne de porco. E eu pouco degustei a carne de porco quando eu era criança e no começo da adolescência. Mas hoje, acho a carne de porco e feijoada é meu prato favorito no nosso querido Brasil. Tenho uma predileção muito grande. Com a imagem aqui do meu almoço no bistrô à la Fontaine, degustemos um brinde aqui a todos os espectadores e espectadoras das viagens de Vassoler. Olha só, gente, uma cerveja suave, não tão encorpada e refrescante, gelada, diferentemente de Londres, né, que muitas vezes o chopp e a cerveja chegavam lá que não estavam gelados. Aqui tá gelado. E daqui, depois desse almoço no bistrô La Fontaine, deixa eu mostrar a vocês, simpático bistrô aqui, olhem só, que nós temos aqui um tigre com uma garrafa de rum aqui, olhem só. Esse é o bistrô à La Fontaine. Daqui nós iremos a Shakespeare & Company e eu falarei a vocês sobre o Ulisses de James Joyce. Um brinde, bom apetite a todas e todos nós das viagens de Vassoler. Vejam a cervejinha francesa e o prato, um almoço a Paris, viagens de Vassoler. E eis que caminhamos em direção a Shakespeare & Company. Mas ainda uma vez se insinua a Torre Eiffel para nós, olhando Sena como que o abençoando com suas águas verdejantes. Menos largo nesse momento aqui do que o Tamsa de Londres. Aqui está a Torre Eiffel, pessoal. O prenúncio da Torre Eiffel nas viagens de Vassoler. Logo a veremos. Chegaremos ao seu sopé. Será que a escalaremos? Não será nesse vídeo. De qualquer maneira, mais uma vez o vislumbre do Sena com a Torre Eiffel ao fundo, para a qual no próximo vídeo das viagens de Vassoler nos encaminharemos. Pessoal, a caminho da Shakespeare & Company, singrando as estações de metrô de Paris, nós deparamos, olhem só que árvore gentil, que vocês veem, ó. Daqui a pouco vai haver a eleição para presidente aqui da França, então vocês têm ali a propaganda na rua dos candidatos, e aqui, com a mediação dessa árvore singela, com suas flores de pétalas pequeninas, nós deparamos com uma igreja belíssima, Saint-Sèvre, olhem só, com um potencial claustro aqui, ó, vejam, nós que fomos a várias igrejas nas viagens de Vassoler. Olhem só, gente. Eu vou insinuando minha câmera aqui. Vocês veem os interiores. Uma estátua ali de Maria com o menino Jesus. Uma bela igreja aqui. Nesse nosso caminho. Olhem só, vou mostrando para vocês. En cas de neige ou de gel. Em caso de neve ou do gelo, do congelamento. Olhem só, gente. Aqui nós temos essa bela igreja, cujos costados vocês veem. Quero mostrar a vocês, porque no próximo vídeo das viagens de Vassoler, vocês verão algumas das principais igrejas de Paris. Sacré-Cœur, Notre-Dame. Olhem só, aqui a gente já imagina os vitrais coloridos que podem ser vistos pelos frequentadores da igreja, os fiéis. Aqui uma gárgula, que é um símbolo máximo do medievo na Catedral de Notre-Dame. E aí, aqui, dessa igreja de Saint-Sèvre, olhem só, que eu vou mostrando a vocês, nós vou continuar a lhes mostrar as fachadas de Paris. Olhem, eu vou me distanciar um pouquinho, para que vocês possam ver a igreja. Olhem só. Aqui, o mais vagar. Deixa eu mostrar a vocês. Olhem só o que nós temos. Que beleza! E o sol ali se insinuando por entre as nuvens. Essa é a igreja de Saint-Sèvre, que, salvo engano, está aberta. Aqui em Paris, gente,
é muito comum encontrar esses cafés charmosos. Vejam, com essas mesinhas redondas, as cadeiras com forro característico. Isso é muito comum aqui em Paris. E culinária do mundo inteiro, culinária japonesa, culinária turca, culinária libanesa, italiana, brasileira. Eu encontrei um restaurante português por aqui. Então vou mostrar o caminho para Shakespeare & Company, está naquela direção. Só que como vocês sabem, as viagens de Vassoler têm uma predileção por arquitetura eclesiástica. Se eu, na próxima tomada, estiver no interior dessa igreja, veremos a primeira igreja aqui na França. Do contrário, estaremos... Olha o pessoal dando... Dá um tchauzinho pro Brasil! Aê, obrigado! Vocês falam português? Vous parlez português? Le português? Não? Espanhol? Pode... Ah, de Barcelona, de Barcelona. Ok. Muitas gracias, muitas gracias. E aqui vocês veem essa igreja, o pessoal muito simpático aqui no vídeo das viagens de Vassoler. Você vê que bacana, interação aqui com o pessoal da Espanha. Vamos tentar entrar no coração dessa igreja de Saint-Sèvres, nas imediações da Shakespeare & Company. Pessoal, a igreja está aberta. E na França é a primeira vez que estamos no coração de um templo cristão, em Paris. Então eu quero mostrar a vocês, vejam os detalhes desses vitrais, a encarnação mesma do arco-íris. Que inusitado, que beleza, gente. Como vocês sabem, as viagens de Vassoler têm as rotas determinadas nos vídeos, mas nós prezamos também pelo encontro inusitado que as antecâmaras dos passeios nos apresentam. Quero mostrar a vocês então os vitrais dessa igreja, certamente medieval, no coração aqui de Paris. Vejam a riqueza dos detalhes, a liturgia católica, França, um país historicamente católico, os francos, Carlos Magno, Charlemagne, a formação cristã da França, o reino dos francos, e essa dimensão aqui das abóbadas. Olhem que imagem, gente, que bela tomada das viagens de Vassoler, com essas velas aqui, e Maria segurando o menino Jesus. Vejam como a luz da vela é mágica, ela não apenas o ilumina, ela traz a aura. E aqui, essa imagem aqui, a luz de vela de Maria segurando o menino Jesus, uns vitrais, Cristo pregando, vejam só, que bela imagem. Nessa igreja de Saint-Sèvres, olha o que nós temos, uma igreja com o seu órgão, vejam. Aqui nós podemos já cotejar, né, perceber as diferenças, as nuances culturais, tornando diferentes as igrejas portuguesas, das espanholas, das inglesas e agora das francesas. Vou mostrando a vocês, vejam que órgão suntuoso, numa estrutura toda talhada em madeira. Que coisa maravilhosa. Imaginem um concerto numa missa aqui nessa igreja de Saint-Sèvres. E vocês veem, olhem só, que igreja suntuosa, com vários altares laterais, celebração do batismo, celebração de crisma, primeira comunhão, e aqui o altar central da igreja. Nas viagens de Vassoler, nós já conhecemos um sem número de igrejas. Aquela que até agora mais me tocou foi a Catedral de Toledo, na Espanha, a cerca de 70 quilômetros de Madrid. Que belíssima cidade medieval. E aqui vocês veem a mesa onde o padre vai celebrar a missa, com o cálice, a hóstia. E aqui essa cruz, vejam, secundada pelos vitrais e com uma luz aurática também. Que bela igreja. E olhem a figura de Cristo. Olha como Cristo está representado de maneira agônica, vanguardista, com esses ramos como que
sendo solidários à dor de Cristo na cruz. Pessoal, realmente eu poderia fazer nas viagens de Vassoler toda uma edição dos vídeos só recortando o meu caminho por igrejas, sinagogas, mesquitas. Olhem, vamos caminhando aqui comigo. Mais uma vez, a imagem à luz de vela com uma aura especial. Lindos os vitrais. Olhem esse quadro de Cristo retirado da cruz, a agonia de sua mãe Maria chorando em súplica. Vejam só, a retirada da cruz de espinho, da coroa de espinhos, Cristo macérrimo, chagado. E essa belíssima escultura aqui de Jesus Cristo, todo ensanguentado, doloroso, e ainda assim, se vocês percebem na escultura, com um olhar de piedade para com a humanidade. Jesus Cristo, essa figura que tanto magnetismo trouxe a Fyodor Dostoiévski, uma figura icônica do Ocidente, do judaico-cristianismo. E aqui eu vou caminhando por essa igreja e vocês veem que eles dispuseram as cadeiras em várias direções dessa igreja de San Seva. Que belo presente, inusitado, não esperávamos encontrar essa linda igreja no coração de Paris. Com a imagem, então, da abóboda dessa igreja e com o órgão sobrelevado, a encarnação sonora do absoluto. Com essa ode ao belo pela Igreja Católica Francesa, caminhemos a Shakespeare & Company nas viagens de Vassoler, no coração de Paris, França. Pessoal, com o espectro da Catedral de Notre-Dame, que será a protagonista do próximo vídeo das viagens de Vassoler, eu quero mostrar a vocês, com todo o coração literário, a Shakespeare & Company. Vejam que a árvore merece aqui uma anti-sentinela, com essas flores róseas, como que abençoando poeticamente essa livraria histórica de Paris. Olhem só, tem toda uma fila, gente, para o pessoal entrar. Com certeza a Vassoler estará lá dentro. Só que o que me deixa pesaroso para as viagens de Vassoler é que não será possível fazer vídeos dentro da Shakespeare & Company e mostrar o interior, os interiores, as estantes, as obras desse que é um templo da literatura. Agora, eu quero me aproximar para contar a vocês algumas histórias, e não sem antes mostrar ainda uma vez as anti-sentinelas róseas aqui diante da Shakespeare & Company. Essa livraria antiquíssima de Paris, vejam só, ela apostou no talento de ninguém mais, ninguém menos que James Joyce. Há um século, James Joyce escrevia a epopeia moderna, na verdade a anti-epopeia. É toda uma discussão na teoria estética para nós falarmos da dimensão da viragem da Ilíada e da Odisseia de Homero, que mostram a guerra de Troia e depois o retorno de Ulisses a Ítaca, episódios grandiloquentes da Hélade dos gregos, e a redução dessa macrobatalha, dessa epopeia da guerra, a história de 24 horas tentando varrer a tradição ocidental em termos religiosos, em termos filosóficos, com uma das maiores experimentações vanguardistas da linguagem que a literatura já propiciou, com a genialidade, com o talento de James Joyce. Realmente, um livro escrito de forma polilinguística. James Joyce, o grande literato, o grande poliglota. James Joyce, o compilador de várias tradições da poesia, da prosa, tentando decantar na sua literatura os experimentos, olha só, uma viatura, tentando decantar na literatura, não o falar sobre o inconsciente, uma vez que há um século
A psicanálise vinha com cada vez mais força à tona. Mas a tentativa de transformar o inconsciente, a gramática do inconsciente em forma, com fluxo de consciência, com a experimentação livre. James Joyce está a um passo da ruptura da frase na horizontal para o experimento gráfico de um Guillaume d'Apollinaire que o antecedeu no século XIX, onde um concretismo do movimento concretista brasileiro, posterior à publicação de Ulisses, e uma obra ainda mais radical, o seu Finnegan's Wake. E por que eu estou falando de Ulisses? Porque vocês veem aqui a Shakespeare & Company, olhem só, eu mostro para vocês a figura de William Shakespeare. Nós já visitamos a cidade de Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, e vocês viram a cidade natal de Shakespeare. E aqui vocês têm a Shakespeare & Company, mais uma vez, com o retrato de Shakespeare, e Joyce tendo várias portas fechadas para sua obra. Uma obra tão revolucionária que pressupunha o leitor do amanhã, que pressupunha uma reconfiguração da recepção literária para que pudesse ser compreendida, para que pudesse haver categorias de interação com o público. E é assim que a Shakespeare & Company assumiu a responsabilidade pela publicação de Ulisses. E eu vou singrando aqui, ó, passo através da fila as pessoas, local histórico. Ali vocês veem uma figura de Walt Whitman, esse grande poeta estadunidense. E nós temos, vejam só, a Shakespeare & Company aqui, com umas gôndolas de livros, olhem só. Gente, para um escritor como este, Flávio Ricardo Vassoler, 5 livros publicados, o Evangelho segundo Talião, Tiro de Misericórdia, minha tese de doutorado, Dostoiévski, a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo, o diário de um escritor na Rússia e Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai. Para um escritor, nós estamos aqui diante da Caaba da literatura. A Caaba, esse formidável símbolo da fé islâmica em Meca, no coração histórico e religioso da Arábia Saudita. Aqui nós temos um templo para os literatos e para as literatas. Um local em que a literatura fervilhou há um século. Um local em que a melhor tradição literária aqui do continente europeu veio à tona com força. Encontros, publicações, e há um século esta casa de publicações, essa casa livreira, esteve à frente do projeto de publicação de Ulisses, com Y, do grande James Joyce. E depois Joyce levaria ainda mais adiante sua radicalidade literária com Finnegan's Wake. Joyce, hoje, com a perda da vinculação dessa sociedade com a literatura, com a dimensão de aprofundamento, de concentração, Joyce é um autor muito menos lido. Já era um autor que requeria uma iniciação profunda, uma iniciação deveras, para que pudesse ser apreciado. Hoje é um autor mais estudado do que lido. Ainda assim, fiquem com essa visão da Shakespeare & Company. Não poderei mostrar a vocês os interiores dessa livraria, mas quero aqui, ó, olhem só, vejam só o que eu estou dizendo, ó. O que nós temos aqui, ó? O Finnegan's Wake de Joyce, cartas. Aqui vocês têm, ó, Giacomo Joyce, que é o James Joyce ali, em italiano. E figuras, ó, Ulisses de Joyce. Vejam, gente, talvez seja, nossa, isso aqui é épico. Talvez nós estejamos diante da primeira edição do Ulisses de há um século. Talvez aquela que surgiu pela primeira vez aqui na Shakespeare & Company. Que coisa maravilhosa, gente. Um local realmente de peregrinação para todos aqueles que amam a literatura. Então, se você é um escritor ou uma escritora, agora, se você não é um escritor ou uma escritora, mas se você é um grande leitor, uma grande leitora, um ávido leitor, uma ávida leitora, quando vier a Paris e assistindo a esse vídeo das viagens de Vassoler, recite um poema de Fernando Pessoa. Lembre-se de José Saramago, que em 2022 completa 100 anos. Lembre-se das grandes personagens de Fyodor Dostoiévski. Lembre-se de James Joyce. Essa é a Shakespeare & Company. E aqui o nosso périplo desse primeiro vídeo, dessa primeira viagem de Vassoler por Paris, termina.
já que chegamos à nossa meca literária em Paris. Se vocês gostaram de mais esse vídeo, de mais essa aterrissagem das viagens de Vassoler, dê um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos viajar com cada vez mais e mais pessoas. Se você vem acompanhando as viagens de Vassoler, se você quer que Vassoler continue o seu périplo nômade, fiel como os pássaros migratórios, pelos 5 continentes e 7 mares, a volta ao mundo em 800 vídeos, considere a possibilidade de, aqui embaixo desse vídeo, clicar na tecla Seja Membro e se tornar um membro ou uma membro humanista do canal para apoiar essa minha viagem ao redor do imaginário, ao redor do mundo. Com mais uma imagem das flores róseas, generosas, que como que abençoam a Shakespeare Company, esse templo da literatura no coração de Paris. Nós nos despedimos, apenas temporariamente, da Cidade Luz, desse coração cultural da França e da Europa. E na próxima semana teremos mais tomadas de Paris. Viagens de Vassoler. Abraço a todas e a todas. Tchau! E aqui vocês ficam nesse chorinho do primeiro vídeo das viagens de Vassoler em Paris, com o prenúncio de uma das mais importantes catedrais europeias da cristandade, Notre-Dame, Nossa Senhora de Paris. A fachada Notre-Dame, que há alguns anos sofreu um terrível incêndio que chamuscou e abalou parte de suas estruturas, mas que aqui resiste. E vocês veem, com a mediação dessa anti-sentinela luminária, Notre-Dame de Paris. E no próximo vídeo das viagens de Vassoler, começaremos a partir desse ponto. Paris lhes manda um grande abraço. Tchau!